Estamos aqui na Final 2025, nesse segundo dia, e vamos conversar agora com o Júlio Moretti, que é CEO da Neoti, e também com Gustavo Righetti, que é Relações Institucionais da XP. Bom dia para vocês. E vamos começar então falando um pouquinho com o Gustavo para ele explicar para a gente como que é a atuação da XP nesse mercado de insolvência. Fala um pouco sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Karina, Júlio, nosso parceirão aqui da XP. Bom, eu estou na área de relação institucional da XP, que a gente faz mais ou menos uma conexão com os principais players do mercado ali para trazer ele para o nosso ambiente e também toda a interação com o Brasil e ente governamental. Então é relação institucional e governamental. No fundo a gente está ali muito em Brasília para entender quais são os movimentos que estão acontecendo no cenário político, com os formadores de opinião pública, para traduzir isso para o nosso mercado. Como isso vai impactar, como a gente pode também ajudar nesse debate público. Eu acho que uma coisa que a gente preza muito lá na XP é a gente participar do debate público para melhorar e trazer mais eficiência nas políticas públicas. Eu acho que essa construção entre ente governamental e ente privado é essencial. A gente precisa dar uma clareza de como é que funciona o mercado, seja financeiro ou alguma coisa específica, para quem está fazendo a política pública. Né? Então acho que essa interação, a gente trabalha muito nessa interação entre mercado privado e o ente público. Isso é essencial também para vocês, né? Fundamental, porque medir as tensões nesse ambiente traz para a gente uma visão clara de para onde está indo, né, esse processo. A gente sabe que o volume de repressões judiciais vem crescendo absurdamente no Brasil, né, nesses últimos anos. Agora, em 2025, a gente vai bater outros recordes, né, numéricos, em volume de recuperações. E esse trabalho, né, que a XP realiza, dessa ligação, isso antecipa algumas coisas do ponto de vista de legislação possível, como essa legislação pode afetar, né, o que ela afeta no futuro, né, para essas áreas. A gente tem visto uma série de debates políticos, né, tem se discutido um famigerado, né, o pessoal da área de insolvência chama disso um famigerado PL 03 no Congresso, e o debate desse PL tem sido muito acalorado, porque ele deve mudar drasticamente como o ambiente de insolvência é tratado hoje em dia. É muito polêmico, é quase consenso em todo o ambiente jurídico. Eu estou falando de todo o ambiente, né? Por exemplo, desde juízes até agentes da área como administradores judiciais, advogados das partes, etc., que é um PL que ele é danoso para as leis atuais, ele prejudica, ele piora o ambiente, né? Então está tendo um debate muito grande, ele já foi aprovado no Congresso e falta ser aprovado no Senado. Então esse trabalho de relações institucionais da presidente da XP é importante nesse sentido, né? A gente vê uma importância relevante de como que isso antecipa as coisas que estão acontecendo, né? E aí, você tem, no teu trabalho do dia a dia, você tem sentido alguma coisa? Evidente que, óbvio que lá na XP vocês não lidam diretamente com as questões, né, da insolvência na tua área especificamente, né? Lá na XP tem outras áreas que lidam com isso, tem Fernanda, por exemplo, né? Mas nessa área você tem visto alguma coisa de movimentação? Alguém tem comentado? Você já ouviu do PL03 alguma coisa? Júlio, você está falando sobre essa questão de vamos antecipar a informação, vamos ver o que está acontecendo lá para a gente trazer, mesmo que assim, preparar quem está recebendo essa informação e tal. E mais do que isso, é talvez dar um pouco de visão técnica para Brasília. Então assim, o cara que está escrevendo a lei lá, talvez o cara não tenha essa noção do que impacta realmente. O cara escreveu lá um parágrafo, mudou algum artigo de uma lei, talvez ele não saiba o impacto que isso ocorre no mercado. A dimensão que isso pode ter. Então, o que a gente tem trabalhado muito assim, cara, tentar, e assim, a gente como relação nacional, a gente não consegue ter toda essa visão técnica. Então a gente busca na empresa a área técnica responsável por isso. Um determinado assunto, né? Determinado assunto. Por exemplo, tem uma PEC ali sobre os precatórios. Tem áreas da XP que olha precatório. Eu preciso achar um cara técnico de precatório e falar assim, olha, tem esse PL aqui. Como que ele vai impactar o seu negócio? Como que ele vai impactar o mercado como um todo? Isso é um prejuízo personalíssimo ou é um prejuízo de mercado? O mercado inteiro vai sofrer? Como que vai sofrer? Como que a gente tem que traduzir isso de forma técnica para o parlamentar?
Então assim, cara, sim. Porque às vezes a visão deles é restrita ali, A visão dele é não tem a restrita. visão de mercado. É a mesma coisa você virar para um cara, um advogado trabalhista e achar que ele vai saber tudo sobre o criminal. Talvez ele tenha uma noção ou outra ali, mas a minúcia é difícil ele ter essa Porque o parlamentar ele é eleito, né? o parlamentar ele é eleito como alguém, um representante do povo, e que não tem essa, via de regra, né, vamos dizer assim, não tem essa formação, Nem e ele depende, né? Ele depende de que a sociedade explique para ele o impacto das coisas, para ele ajustar de acordo com a visão de mundo que ele tem, né? Acho que é isso que é o grande desafio, né? E é o grande desafio, e assim, é muito legal quando a gente vê parlamentares interessados nisso, em entender a parte técnica e trazer a sociedade civil para o debate. E qual que é a visão de vocês nesse mercado de recuperação judicial que só está crescendo, né? E a tendência é crescer ainda mais? Aí eu vou trazer um pouco assim, parte econômica. A gente está com uma taxa de juros de 15% ao ano, sem expectativa nenhuma de baixar. Então a gente tem hoje um governo que gasta mais do que arrecada. Estão tentando fazer políticas fiscais ali de aumento de imposto para trazer mais arrecadação, mas a parte de despesa pública, ela não entra no debate. Você, cara, a gente precisa diminuir o que a gente gasta. Não é debate isso no governo. Você imagina como é que é a vida do empresário que precisa pegar o empréstimo pagando 15%, com a taxa de juros de 15%, ele vai pegar 15%. Tem que pagar o spread. Quanto ele vai pagar? 15% é o banco que paga 15%. Quanto que ele vai ter que pagar na ponta ali? Então assim, você vê hoje um mercado muito difícil para o empreendedor. E para as grandes empresas a mesma coisa. Então a gente vê assim, casos de empresas gigantescas que não conseguem honrar suas dívidas. Uma taxa de juros a 15% por muito tempo, sem expectativa de baixar, qual que é a expectativa, né? E nós temos visto, Gustavo, assim, a gente tem percebido, né, falando contigo do que a gente tem visto, que o setor que mais está sofrendo esse ano nessa área é o agro. O agro está sofrendo demais, tá? Porque tem uma característica especial, duas, eu vou citar aqui, até porque para complementar essas palavras do Gustavo, né? Que é o quê? O agro, ele está sujeito a clima. Então, qualquer variação de clima, se ele perde uma parte da safra, ele já está no prejuízo, né? E aí você tem um outro fator importante. Quando o agro vai para a área de insolvência, o agro não é uma área que tenha, por exemplo, muitos bens. Então, se isso não é tratado adequadamente no ambiente judicial, há uma grande tendência, inclusive, de ele não ter recuperação, porque ele não tem bens a dispor. Normalmente ele tem o que? A terra. E uma vez que a terra seja um bem penhorável e vá para leilão, alguma coisa assim, perdeu-se todo o bem produtivo. Então é como uma empresa não desistir mais para produzir, né? Então o tema do agro é muito delicado, né? Eu sei que vocês acompanham o agro de perto, né? Sim, a XP tem uma atuação muito forte no agro. Porque quando a gente nasceu, né, como companhia, um dos objetivos era chegar em lugares menos óbvios, né? Então chegar no produtor rural, uma coisa que a gente fez muito, não na minha área, mas a companhia como um todo, era levar o investidor na Faria Lima para conhecer a operação do cara lá no interior do Tocantins. Interessante. Ver o Cara, trabalho em si. Ver o trabalho em si, porque você trazer números, você trazer dados, talvez seja interessante. Ele tem papel, mas né? Ele não tem papel, a realidade, né? Vai lá visitar, vai lá ver como é que opera, qual é a dificuldade também dele, quais são os... Relações institucionais, né? Ou seja, fazer com que o banco se aproxime do grande cliente, etc. Né? Isso é muito importante, assim, para ter essa junção, né? E visto esse cenário hoje que está, digamos, pessimista, qual seria um cenário otimista aí no mercado? O que falando até, de repente, politicamente, para melhorar esse cenário, para ter uma visão aí melhor para o empreendedor? Vamos trazer para dentro de casa aqui. Se a gente está numa família de 3 pessoas, a gente tem um orçamento de 10 mil reais e a gente gasta 20, é óbvio que alguma coisa vai estar errada ali. Alguém vai ter que pagar essa dívida. Então assim, hoje o debate que tem que ser feito é como é que a gente consegue ter um governo mais eficiente, uma máquina pública mais eficiente. A gente está num ano assim, pré-eleitoral praticamente, já está numa eleição. Já estamos falando de eleição antecipada. Eleição antecipada. Inclusive, né? Falando bastante de eleição já. Falando de um negócio que foi super antecipado. A gente está falando isso há 6 meses já. Exatamente. Então há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses da eleição.
A pauta de Brasília, se você olhar assim, cara, o que a gente votou nesse ano, o que a gente está olhando, a maioria é aumento de tributo. E é um aumento de tributo que não é permanente no sentido de, cara, a gente vai equilibrar as contas públicas e ela vai permanecer assim. É um aumento tributário para compensar o que já foi gasto. Se ano que vem a gente começar a gastar a mesma coisa que está gastando hoje, vai ter que ter novas reformas, novo aumento de tributo. Isso vai pesando para a sociedade como um todo, né? Porque é um pouco inocência da nossa parte de achar que a gente vai tributar uma grande empresa e isso não vai chegar no consumidor final, isso não vai chegar na família de baixa renda ou família média. Sim. Então, eu acho que o debate que a gente tem que criar para criar um ambiente de negócio um pouco melhor é baixar a taxa de juros. Como é que a gente baixa a taxa de juros? Equilibrando as contas públicas. É isso que tem se visto, né? Porque, inclusive, lá o Rafael Filanetti, lá da XP, ele tem falado muito publicamente numa visão de que o Brasil tem um compromisso para 2027. 2027 é um ano meio chave. Por quê? Porque se a gente não mexer na questão fiscal brasileira, em 2027 pode chegar num ponto de não retorno. É isso que ele falou, enquanto você gasta mais do que arrecada, não tem acordo. A conta não fecha. A conta não fecha, né? Então chega um ponto que aí é não retorno. Não retorno é o quê? As medidas vão ter que ser muito drásticas e muito radicais, né? Então chega em pontos como, por exemplo, situações que a Argentina viveu, ainda vive, a Argentina vem se recuperando de alguma forma, mas ela ainda vive problemas, por exemplo, cambiais importantes, né? E pode chegar nisso, né? Então, o Filanetti tem falado sobre isso, né? Assim, o 27 é um ponto importante aí, né? A gente viu isso. E não sei se você pode comentar um pouquinho sobre a plataforma da NeoT, que vai trazer melhorias para as empresas em geral, né, que estão passando por esse processo de insolvência. Você acha que a inteligência artificial hoje é um caminho aí sem volta? A tecnologia está aí para ajudar todos os setores? Eu trabalhei antes de entrar na XP em história de advocacia, né? Então eu peguei uma parte ou outra ali de uma falência, uma recuperação e tal. E de fato, qual que é a maior dificuldade, cara? Acesso à informação. Você tem um excesso de informação ali bizarra que você não consegue fazer a identificação correta. Você hoje tem uma inteligência artificial, uma plataforma que você consegue facilitar isso, não só para o advogado, mas para o credor e para o administrador judicial, é essencial. E você virando questão de inteligência artificial, né? A gente teve um caso na XP muito legal, de um comercial mesmo. O cara era comercial e a plataforma que a gente dá, que a companhia dava de CRM, não estava sendo muito eficaz pro dia a dia dos comerciais do banco. O cara foi lá com o chat GPT, criou um prompt, ia conversando com ele, conversando com ele. O cara criou um CRM próprio no chat GPT, pago lá, a versão mais paga, para conseguir ter CRM que atenda a área dele. Ele falou assim, aí agora a gente está trabalhando no time de tecnologia para homologar essa plataforma que ele criou ali sozinho. Então você vê assim, com um ganho de eficiência, produtividade, facilidade que a gente ganha com a inteligência artificial. Sim. E você considera que tudo que a gente está trazendo para o mercado, né, Karina, agora, a gente inclusive já está aqui fazendo diversas apresentações, o pessoal tem percebido isso, né? É muito inovador na área, porque no setor jurídico você tem muitas plataformas que estão focadas nesse workflow jurídico, porque ele é realmente relevante, né? O advogado como um todo de qualquer área, ele vive basicamente de prazos a cumprir. Né? O advogado vive, ele está toda hora assim, ele tem agenda. Olha, amanhã é o limite para eu entrar com um recurso tal, né? Não pode perder aquilo porque isso pode representar. Então, as plataformas voltadas para o workflow jurídico são muitas. E o que a gente está trazendo é uma plataforma que ela trata com o dado administrativo, que é o mais difícil de ser coletado, que o Gustavo colocou. Então, assim, o dado administrativo para a insolvência, hoje você não tem uma plataforma que faça isso, né? Então, até nas apresentações que a gente tem feito, que a pessoa tem ficado bastante entusiasmado, porque, olha, quando você começa a recolher informações contábeis da recuperanda, informações financeiras da recuperanda, automatizar a comunicação com credores, automatizar a assinatura de documentos com credores, com devedores, etc.,
Isso fornece um ganho de prazo, assim, um ganho de escala para os escritórios muito grande. Né? Então, esse é um benefício direto. De inovação. Né? De né? inovação, é exatamente Foi o que a isso. gente viu aqui na feira, né? As pessoas interessadas e querendo saber mais, né? Exatamente. É. Legal. Falando um pouquinho também sobre a reforma tributária agora, como é que isso vai impactar no mercado da insolvência? Como que você vê essa situação? Vamos falar um pouquinho de reforma tributária, né? A gente acha que é muito distante essa questão, mas assim, mexe no nosso dia a dia. E para entender o tamanho do problema que a gente está enfiando em reforma tributária, é assim, qual que é a média que as empresas gastam de horas para responder tributos, para justificar tributo, para cumprir com as obrigações tributárias. Hoje no Brasil é 1.500 horas por ano. Uma empresa média gasta para cumprir as obrigações tributárias. Empresa média. Qual que é a média global que as empresas gastam? 230 horas, 240 horas anuais. Estados Unidos, 175 horas. Quer dizer que assim, o brasileiro gasta mais de 7 vezes a média mundial para justificar tributo. É tipo assim, a gente pensar num jogo de tabuleiro. Aliás, a gente tá pensando assim, cada um jogando um jogo no mesmo tabuleiro. Tá. Tem uma complexidade tributária no Brasil que é inacreditável. Eu, só para te apoiar a tua fala, eu costumo dar um exemplo sobre isso que é muito interessante. Pega um cupom fiscal, quando você vai numa farmácia, por exemplo, e você vai ler embaixo assim, olha, impostos aproximados. Tem isso escrito lá. Por quê? Porque nem o sistema não consegue calcular, falar, olha, é exatamente isso, né? Tão complexo que é. De tão complexo. E a reforma tributária ela vem com um espírito bom. Vamos simplificar isso. Então, ao invés daquele tonelada de imposto, a gente vai fazer um IVA dual, que substitui os 5 principais impostos, né? Faz um IVA dual, IBS, CBS, vamos seguir a ordem internacional, que isso acontece na Itália, acontece nos Estados Unidos, é o IVA, que segue como essa reforma tributária, mas assim, o que foi aprovado no Congresso é uma reforma tributária grossa ali, né, que vai à emenda constitucional. Agora a gente tem a regulamentação. E aí que mora o problema, porque são nos detalhes que a gente vai vendo quão complexo é. Beleza, aprovou a reforma tributária, excelente, agora a gente vai ter que regulamentar. Quanto que os estados vão arrecadar? Quanto que os municípios vão arrecadar? Quanto que vai ficar com a União? Setorial, qual setor vai pagar o quê? Como que vai ser a distribuição? Como é que vai ser o creditamento? Então toda essa parte de regulamentação é muito chata, muito complexa. Mas é aí que mora o problema. Por quê? Tem um regime geral e um regime específico. A gente vê lá em Brasília, todo setor indo lá defender o seu. Não, eu quero uma isenção aqui, o agro pede isso, a indústria pede isso. Todo mundo defender o seu. Quero pagar menos, quero ter isenção, quero ter isso, quero ter aquilo. E aí a gente vai criando uma coxa de retalhos, algo que era para simplificar, e a gente vai adicionando. Isso aqui é isenção, isso aqui é exceção, isso aqui muda. Será que simplifica, né? É a dúvida que fica. Refrigerante é uma alíquota, agora suco natural é outra alíquota. Nossa, assim, e será que estamos indo para a mesma complexidade, né? Saindo todo de uma mundo entrando na complexidade porta. para cair em outra. É todo mundo entrando na porta e vai sobrar para quem não conseguiu entrar. Exatamente. Por exemplo, setor de serviço, o profissional, o advogado, o dentista. Nossa, Como é que vai funcionar? Porque antes ele pagava, sei lá, 8%, 9%, agora o IVA dual vai jogar para 26%, 27%, 28%, a gente não sabe qual é a alíquota ainda. Está em definição, né? E aí tem essa questão de transição também. Porque a gente vai começar a transição em 2026, ela vai terminar 100% em 2033. Nossa. Então a gente está falando aí de quase 10 anos de transição. Em que você vai conviver com um novo modelo e com o antigo. Aquelas 1.500 horas que a gente falou no começo, vai melhorar? Então realmente pode piorar. Porque você vai ficar até 2033 nesses dois modelos. Né? O que eu prevejo? Eu prevejo muito trabalho para o Gustavo em Brasília para entender tudo isso, para trazer para todo o público da XP a informação. Olha, agora está indo para cá, está indo para lá, né? Isso que eu prevejo, tá, Gustavo? Assim, muito trabalho pela frente. O Brasil ele tenta simplificar, mas a gente não consegue abrir a mão das exceções. Sem dúvida. É uma exceção para cá, exceção para lá, exceção para cá. Quando você vê aquela coxa que estava arrumadinha já... E eu acho também que o fato de a gente ser um país continental, que tem características muito distintas em um lugar e outro, etc., né? E puxando o braço para um lado, aí você pega um lugar
cuja tendência natural é o turismo, esse lugar quer falar de turismo. Você pega um lugar que é mais produção agrícola, que quer puxar brasa para produção agrícola, né? É muito diverso, né? Muito diverso. E aí que não tem força política para fazer isso, né? Exatamente, né? É isso, a porta tá aberta e tá entrando um monte de gente. Quem tá ficando para fora vai ter que pagar essa conta. E aí, como a área do Gustavo é estar em Brasília para informar o que está acontecendo sobre isso, eu vejo muito trabalho. Quando você tiver novidade, você, por favor, traga pra gente. E a gente está olhando aí que vai ter trabalho. Legal. Bom, é isso. Agradeço o bate-papo e tem um excelente evento aí para você. Obrigado, Karina. Obrigado. E muito trabalho pela frente, claro, né? E nos informe, por favor. Com certeza. Muito obrigado, Gustavo, pela Valeu, presença. obrigado. Tá bom?